Vale a pena ainda fazer podcast? Com certeza, né? Eu acredito que vale a pena fazer por fazer? Eu não sei, cara. Eu acho que é importante que a pessoa saiba onde ela quer chegar para poder conduzir aquele... Claro, obviamente, gente, se vocês quiserem fazer por fazer, façam. Eu acho que vale muito. Mas quando a gente tem estratégia, quando a conversa é baseada em muita estratégia de chegar ao ponto A ao ponto B, as coisas já funcionam de uma forma perfeita. Exatamente. Seja um empresário que quer passar um pouco mais da sua autoridade, que eu acho que é aí que o podcast funciona. É o brand, né? Exatamente. É você ter um espaço para você falar muito mais do que 15 segundos dos seus stories. Eu acho que esse é o diferencial do podcast hoje. Principalmente para pessoas que têm tanto conhecimento técnico, domina aquilo que ela se propõe a fazer, e às vezes naqueles videozinhos de 30 segundos, Exatamente. não dá para ela explicar tudo o que precisa. Você concorda comigo? Com certeza. Imagino você também como engenheiro. Imagina você resumir quantos anos de faculdade em 15 segundos. É difícil demais. Aquele assunto específico demanda um tempo maior. Exatamente. E uma coisa que é impressionante, eu tenho um podcast também, o Thaleson também tem, e você quer fazer um network bem feito, meu amigo, convide alguém para participar do seu podcast e conversar com você. É verdade. Não tem coisa melhor para network do que o podcast. É verdade, cara. A pessoa te olha de uma forma diferente, você é colocado no mercado de uma forma diferente, e se você está achando que é só o seu convidado que olha você diferente, cara, você vai aparecer para os amigos daquela pessoa. É isso. E você começa a ser colocado num lugar que, cá pra nós, às vezes a gente nem tá nesse lugar, mas a plataforma leva você para esse lugar, sabe? Então por isso que eu ainda acredito muito nesse formato. Acho que é um formato que dá certo para aprofundar a autoridade, para mostrar quem você é, mostrar sua seriedade, seu profissionalismo, contar suas histórias. Cara, você pode pegar aí os coaches, uma das coisas que fazem eles ter a autoridade que tem é quando eles vão dar palestra e contam suas experiências, como foi resolver um problema, como foi passar por uma adversidade, uma história de sucesso. Exatamente. E o podcast é a plataforma para você contar essas histórias. É a plataforma perfeita, né? Perfeita. Até porque, Matheus, você tem ali, sei lá, 1 hora até mais, né? Vai da pessoa, da história, do convidado. E sim, você não deixa de ter aqueles cortes também de 30 segundos a 1 minuto, que é o que bomba no Reels, TikTok, Shorts do YouTube. E eu acho que para quem quer escalar conteúdo, tá, isso é o melhor lugar. Porque você grava ali, sei lá, você bota ali durante... de 7 em 7 dias você grava 1 hora, 1h30, e você tem mais de 20 cortes que podem ser gerados ali. Exatamente. No seu programa bruto, né? E você avançar nesses conteúdos para você postar nas suas redes. E quanto mais você posta, mais a rede vai entregar. Quanto mais você tiver uma frequência ali. Então, é uma plataforma excelente para quem quer escalar produção de conteúdo também. Exatamente. O que eu vejo assim, por exemplo, eu sou um consumidor de podcast e vídeos curtos também. Sim. E às vezes tem aquele assunto, vou dar um exemplo meu, posso, Matheus? Claro, com certeza. Eu tava numa vibe de emagrecimento, né? E o que aconteceu? Me falaram sobre hormônio, sabe? Porque assim, eu tava engordando e eu não comia muito, Matheus. Aí várias pessoas falavam assim, mas o que aconteceu, tá? Você não come tanto, você tá engordando. E aí eu ouvi falar sobre hormônios. E aí eu pesquisei. Pesquisei TikTok, pesquisei no YouTube, pesquisei no Instagram. E aí eu vi um vídeo do Cariani, né? Que ele fazia uma chamada curta, de 30 segundos a 1 minuto, esse vídeo curto, chamando para um podcast no qual ele falava sobre testosterona, que é um hormônio. Sim. Cara, eu achei aquilo impressionante. Ele deu uma aula de 1 hora ali, com convidados e tudo mais, e aí eu consegui achar a explicação da minha dúvida. Por mais que você lê, pesquisa no Google, você assistir um vídeo de uma pessoa que tem propriedade para falar, cara, eu falei, cara, é isso. Eu acabei comprando o curso dele ainda. Funcionou muito bem. Ele usou de estratégia e eu caí. Exatamente. Mas eu acho que você conseguiu resumir tudo o que é. Mas eu acredito muito que estratégia de tráfego pago, marketing digital, elas funcionam. Mas esse conteúdo que chama de raiz, um conteúdo mais bruto, maior, ele é o lugar para você filtrar os seus possíveis clientes ou pessoas que você quer se relacionar. Porque uma pessoa que clica para assistir um podcast, ela sabe
que não vai ser um vídeo curto de 15 segundos. Exatamente. Ela vai assistir e ela só vai clicar se ela estiver interessada. Exatamente. E isso filtra muitas pessoas, sabe? O Érico Rocha, que é o especialista de marketing digital, ele fala que o conteúdo raiz, que é esse conteúdo maior, ele filtra os desinteressados. Exatamente. Porque é o funil, né? Exatamente. Você vai fazer um funil ali muito específico. Porque um cara, por exemplo, você procurou, achou o podcast do cara, assistiu tudo. Exatamente. E no final, e às vezes o cara nem precisou fazer um merchan direto. Ele não fez. Ele só se posicionou ali como um cara que eu sei sobre esse assunto, eu sei sobre isso, e você pode confiar em mim que eu vou cuidar de você de uma forma perfeita. Então, se a gente pegar um esteticista, por exemplo, e ela quer focar num procedimento que está se posicionando no mercado naquele procedimento, discutir sobre esses assuntos, perguntas bobas, conversas simples, são a dúvida da maioria das pessoas que estão em casa, que são seu possível cliente. E sabe a sacada legal do podcast? É tipo assim, vou dar um exemplo meu também. Sim. Não sei se se você tem essa mesma atitude. Por eu talvez ter gravado aqui, eu não consigo muito me assistir no YouTube. Sim. Ver a imagem, o vídeo, né? E eu viajo muito. Então, assim, a versão do podcast que tem vídeo, mas também tem áudio, eu acho que é algo assim interessantíssimo. Porque eu viajo, é gostoso ser, né? Aquela viagem ouvindo um podcast sobre um tema que você, né, que você gosta, financeiro, qualquer coisa que, né, do nosso mundo de empreender aí. É gostoso você ir viajando ouvindo. A pessoa sente que está estudando, que está adquirindo conhecimento através daquele podcast. Né? Então, acho que essa é uma sacada legal do podcast. É uma sacada, é um dos grandes trunfos dele. Então, se a gente for pegar um podcast de um médico, sobre medicina, para ensinar médicos, não é geralmente um grupo de pessoas que tem tanto tempo para sentar no YouTube para assistir. Porém, eles podem usar essa estratégia de otimizar o tempo. Então é lavando uma louça, é viajando, como você falou, é fazendo uma caminhada, uma academia, e você está ali aprendendo sobre alguma matéria, se aprofundando nisso. Eu conheço muitas pessoas que querem fazer imersão em inglês e aí vão escutar podcasts em inglês para estar sempre ouvindo ali assuntos com a língua inglesa. É uma conversa, né? Exatamente. Acho aquela conversa totalmente natural. Não é nada de A, B, C, mas uma coisa simples sobre o dia a dia, sobre um assunto específico, e ajuda ela bastante nisso. Perfeito. E aí, eu acho que também tem outro lado que é bem legal da gente reforçar pra galera, que também consegue demonstrar um outro lado de quem você é. E dos seus convidados. Isso faz todo sentido. Exatamente, porque você no seu caso especificamente, você é um engenheiro, mas você também é pai, você também é esposo, você é amigo, sabe? Gera conexão com quem assiste. Exatamente isso. Nossa, não é só... Eu posso contar o que aconteceu essa semana, inclusive? A gente fez uma gravação do podcast aqui e eu não conhecia o convidado ainda. Não conhecia assim, de conversar, trocar ideia. E aí eu ouvi o podcast inteiro. E eu até chamei ele e falei, cara, parabéns. Eu não imaginava que você era assim tão legal, tão simpático, tão aberto, né? Aí, e outra, você veio lá de Cabo Verde, cara, eu vim de Campestre, olha só, cara, eu me identifiquei. E assim, eu tinha a imagem que a pessoa era séria. Era tipo assim, arrogante às vezes. Né? A impressão que a gente tem, porque você não vê muitos vídeos da pessoa. Então, quando a pessoa senta aqui, ela é ela mesma. Isso transmite conexão. Transmite verdade, sinceridade, porque muita gente às vezes faz vídeo na internet, é muito marqueteiro, quer vender a todo tempo. Exatamente. Aqui não, aqui você passa conteúdo de valor, você ensina através da conversa. Em uma das nossas pré-produções, a gente tem uma das nossas clientes que vão entrar agora, ela é uma influenciadora que vai estar produzindo com a gente, e ela disse, o meu Instagram é o meu ganha-pão, onde eu tenho que me posicionar como uma influenciadora para vender as marcas que me contratam. Mas no podcast é onde eu queria mostrar o meu outro lado. E criar um conteúdo mais sensível. E eu falei, excelente oportunidade até para você se conectar ainda mais com o seu público, com as marcas. Sabe o que tem a ver isso? Porque às vezes quem vê, por exemplo, essa influenciadora, sempre postando academia, rotinas de treino e tudo mais, às vezes não imagina o conhecimento técnico que ela tem da área dela. E quando ela traz para o podcast, as pessoas às vezes se impressionam, falam, nossa, não é só aquilo. Tem um conteúdo, tem uma bagagem, tem uma experiência, olha que história de vida. Exatamente. Nossa, o que fez para chegar até aqui? Porque ninguém sabe das lutas que você já passou para chegar até aqui.
E quando você senta aqui, você troca ideia, você conta suas experiências, quem está do outro lado começa a te enxergar com outros olhos. Exatamente. Eu acho que acabou de acontecer isso com você, né? Exato. Você vendo um dos nossos clientes e você, caramba, olha quantas conexões eu tenho com ele. Além de ser um excelente profissional, reconhecido, ele também tem outras facetas que se conectam ainda mais com a gente, né? Então, eu acho que o podcast ainda vale a pena. Então, se você está aí procurando um estúdio para fazer seu podcast, se você tem uma ideia no papel e não sabe como tirar ela, pode contar com a gente. Sobre o estúdio é para você. Com certeza. Vou fazer seu mexer também aqui. Vou fazer, eu gosto disso, hein? Pessoal, eu posso dar um testemunho próprio. A partir do momento que eu criei o meu podcast, sem intenção nenhuma, Matheus, de viralizar na internet, de ter muitos vídeos, engajamento, eu fiz porque eu gosto mesmo, eu gosto da conversa, eu gosto de estar com o pessoal. Mas a partir do momento que eu me posicionei com o podcast, aumentou em 400% o faturamento da minha empresa. Porque eu me posicionei como autoridade naquele negócio. Então eu acho que você precisa, às vezes, de um brand. O que é o brand? É você mostrar autoridade, mostrar conhecimento e elevar a sua autoridade pessoal e profissional. Não tem lugar melhor para fazer isso do que no podcast. E a gente aqui da Solver Studio está pronto para tirar o teu projeto do papel, fazer ele virar realidade. E não tem coisa mais gostosa que sentar aqui e bater papo. Com certeza. Você aprende, você distrai a cabeça. Pra mim já virou um hobby. Eu adoro fazer isso. O Thaleson fala que quer viver de podcast, quer ser podcaster. Eu quero viver de podcast, sabe? Mas assim, acho que o mais importante de tudo foi aonde o podcast me levou. É isso aí. Ele me levou numa posição de autoridade. Porque, posso contar um caso que aconteceu? Depois ele vai ficar bravo comigo, porque eu tô aumentando o tempo de vídeo aqui. Cara, mas olha só, eu fiz sem intenção o podcast. Mas, na hora de eu trazer os convidados, eu fui totalmente estrategista. Que eu acho que é uma coisa importante para falar aqui. O podcast também é estratégia de network. Então, através do podcast, quando eu convido uma pessoa, essa pessoa se sente honrada. Poxa, ela me chamou para um podcast. Nossa, ela vê relevância no que eu faço, no que eu falo. Então, quando essa pessoa vem, senta aqui, você dá um brinde para ela, você honra, porque o podcast também é honrar o convidado. Né? A pessoa se sente honrada. E ali você tem a oportunidade, por exemplo, como eu tive, de conhecer alguns professores, por exemplo, de universidade, que eu não tinha acesso, que é inclusive da minha área de estruturas metálicas. Numa dessas conversas e tudo mais, né, eu brinco com a minha esposa, ainda falou, você é doido, você gastou isso tudo para montar esse estúdio, para fazer o podcast, ainda dá brinde e não tá ganhando nada com isso. Eu falei, calma que se Deus colocou no meu coração esse projeto, que às vezes é o que muita gente aqui pode estar pensando, tem a vontade de colocar esse projeto, tirar esse sonho do papel, né? Tem algum sentido. Bom, o que aconteceu, Matheus? Uma coisa impressionante. Beleza, eu estava gastando sim para fazer, fiz 20 episódios. E o que aconteceu? Um desses convidados que eu trouxe estrategicamente para eu poder mostrar que eu tenho conhecimento na minha área, que no caso era estruturas metálicas, quando um cliente numa grande indústria precisou de um trabalho de estrutura metálica, no qual ele estava tendo problema, ele falou assim, cara, eu conheço um cara que domina muito o assunto, eu vou te indicar para ele. O que aconteceu? Ele me indicou esse cliente na indústria e posso falar a verdade, eu faturei mais de 2 milhões de reais com esse cliente, através de uma indicação de um convidado do podcast que eu nem conhecia, mas que ele gostou do meu conteúdo, gerou uma conexão, ele sentiu confiança no que eu falo, porque, vamos falar a verdade, quem está aqui dá a cara a tapa, quem está aqui para gerar conteúdo, ele também não pode falar bobagem. Ele tem que saber o que está falando, dentro de normas e tudo mais. Pô, eu consegui fechar essa venda através desse convidado. Então, podcast também é estratégia. Então, vale sim a pena o podcast, porque envolve várias áreas. Entrega de conteúdo de autoridade, network, o brand. Então, assim, para mim, valeu muito a pena. Eu tenho certeza que para você também vai valer a pena ter um podcast. E a Solver Studio pode produzir 100% o seu podcast. O que é isso? Produzir 100%. Explica para o pessoal o que a gente faz, o que a gente cria para eles, Matheus. Como eu falei, né? Como até você falou, se você tem uma ideia no papel e não sabe como tirar ela, aqui é o lugar perfeito para você. Então,
desde a pré-produção, concepção de logomarca, conceito, formato de conteúdo, possíveis convidados dentro da sua área, a gente também pode te auxiliar a encontrar um roteiro inicial para te deixar menos nervoso, para você se adaptar ali na conversa, produção de vinheta, Laueturd, que é esses nomezinhos que aparecem embaixo da tela, descrição dos seus episódios para você ser encontrado melhor, edição dos seus programas, correção de cor, soluções de áudio e tudo mais, além de toda a estrutura que a gente tem aqui na Solver Studio, que é o nosso estúdio, né? A gente tem 3 câmeras, 4 microfones, a gente consegue suportar até 4 convidados aqui, iluminação apropriada para o seu projeto, captação de áudio, uma das melhores estruturas que a gente tem aqui no nosso áudio, tudo isso para tirar o projeto do papel, do zero até o seu primeiro episódio e você continuar com a gente aí, produzindo cada vez mais. E esse é o nosso pacote Master Key, Orocast, né? É um pacote qual a gente produz, a gente cria do zero para você o podcast. Então a gente vai criar, se você não tem, vai criar sua conta no YouTube, a gente vai criar sua conta nos canais de streamings, né? Deezer, Spotify, Apple Podcast. Então, além de fazer tudo isso, fazer toda aquela roupagem, né? Que tão bonita, eu acho lindo. O trabalho do Matheus é maravilhoso, sabe? Então, não tá fazendo... Nossa, o podcast é de um engenheiro? Não. Se apresente, por favor. Quem é Matheus? Para eles entenderem com quem a gente está lidando. Então, eu sou Matheus, sou noivo, antes de ser profissional, mas eu sou coordenador de marketing há muitos anos, trabalho com a parte tanto estética quanto estratégica do marketing em si há muitos anos, e ao longo de todos esses anos trabalhando, produzindo conteúdos, tanto para empresas quanto para pessoas, a gente juntou toda essa experiência desses anos todos e trouxe para o Solver Studio justamente para atender ao nosso cliente melhor. Então, eu já trabalhei com marcas como Sky, Elsys, Hikvision, JFL e tantas outras marcas gigantes no mercado produzindo conteúdo. E hoje a gente está aqui, né, entregando toda essa experiência para os nossos clientes. Né? Cara, e o Matheus é o seguinte, ele tem um carinho com o trabalho. E agora ele vai vir. Vou chorar, tem que honrar. Sabe, e assim, eu acredito muito em Deus, né, Matheus? Eu acredito muito em Deus. Eu falo assim, que você veio num momento importante na nossa vida aqui. Esse ano que a gente vive é um ano atípico, onde as vendas caíram muito, né? E eu, já fazendo agora aqui a minha apresentação, eu sou o Thalisson Diego. Sou o Thalisson Diego, sou engenheiro mecânico, pós-graduado em segurança do trabalho, tem mais uns outros diplominhas aí, mas prefiro deixar a parede lisa, né, e fazer uns desenhos de estrutura nela e tudo mais. Só que antes de engenheiro eu sou um empreendedor. E esse era um sonho meu, ter um estúdio de podcast. Então assim, a vinda do Matheus, que saiu lá de Recife e veio parar aqui em Poços de Caldas, né, foi assim um presente de Deus e casou a minha ideia empreendedora com alguém que é muito bom executor, muito bom diretor, muito bom roteirista, né? Um produtor, um mesmo produtor. Então assim, a gente começou esse projeto junto, né? A gente já está aí produzindo alguns podcasts, né? E eu queria muito que depois você colocasse aí pro pessoal, sei lá, um link, tudo mais, até o pessoal ver as possibilidades que dá para fazer num vídeo de podcast, né? Então você que nos ouve, depois procure esse vídeo no YouTube, né? Acesse esse QR Code que a gente está colocando aqui na tela, por favor. E aí o que você vai ver, né, o quão bacana é a criação que o Matheus fez dessa galera, né? O quão bacana é os vídeos, o vídeo de chamada que a gente faz, né? Aqui a gente tem a TV, né? Que uma coisa legal de comentar também, Matheus, é que às vezes o pessoal acha que não, mas vocês criam um podcast do zero. Não é só isso. A gente tem outros pacotes, né? A gente tem, por exemplo, o Onicast. O Onicast é aquela pessoa que ela não tem vontade de ter um podcast próprio. Ela não quer criar um podcast dela e chamando convidados e fazendo, né, todo aquele conteúdo. Ela quer ir num podcast e ali contar a sua história, né? Através da sua história a gente gerar os cortes, né? Fazer uma edição legal de áudio, vídeo, subir aí no canal da Solver Studio e ela poder ter um lugar para ela se assistir, ouvir da sua história, mandar para a pessoa, né? Conhecer ela. A gente fala que esse pacote OneCast, além de você poder experimentar o que é viver um podcast, se você tiver um projeto novo que você quer lançar,
Se você é escritor, quer lançar um livro, é um pacote legal. Se você tem no caso, se você tiver uma clínica de estética, de medicina, alguma coisa desse sentido, você quer lançar um serviço novo, você pode trazer e a gente produz esse conteúdo para você. Um tema específico, Exatamente. né? Fala um episódio sobre aquele Exatamente. tema. Se você é um artista e quer divulgar um trabalho novo, a gente também tem esse pacote aqui, justamente para produzir esse conteúdo para você usar de uma forma profissional, né? Exatamente. Que eu acho que é isso que diferencia de todos os outros, é você começar como um profissional e não de qualquer jeito, né? Isso é uma coisa legal, Matheus, que a gente tem um trabalho com alguns influencers aí. E eles contratam um pacote Ourocast, nosso, e eles vendem para o cliente deles o pacote Unicast, que é o quê? Então, através do patrocinador, que tem aqui a nossa TV, que pode estar passando aqui as logotipos dos patrocinadores, né? A gente tem a mesa também, né? Que dá para expor a mesa, que dá para expor os produtos, né? A gente tem aqui também... Vamos botar aqui só de... Bota aqui, só pra galera ver, só pra vocês verem. Então, assim, tem um merchanzinho que você sobe, que a pessoa, você pode subir uma promoção, né? Uma promoção, ó, você pode parar no momento do podcast e fazer o seu merchan também. Olha, pessoal, estou aqui com o produto tal, né? Obrigado pelo patrocinador, né? Que investiu aqui no nosso programa e tudo mais. Fazer aquele merchan, né? E se a pessoa, Thales, não tiver essas ideias, a gente também dá apoio a ela pra ter essas ideias ou não? Meu Deus, o que não falta pra gente é ideia. Eu e o Matheus vai até de madrugada ali. A gente fica assim, nossa, eu preciso dormir, senão amanhã eu não acordo. Não é assim, Matheus? Eu mandei mensagem pro Thales sobre isso, mano. Eu não consigo mais não, eu preciso dormir agora. Gente, ninguém me aguenta aqui. Mas isso é legal. Quem faz parte quem é um dos nossos programas, quem tá dentro da Solver Studio, tem o nosso suporte por completo, Exatamente. Né? A gente teve alguns primeiros programas que aconteceram agora há pouco e toda a direção, toda a tranquilidade a gente deixa para passar isso para os nossos clientes, né? Exatamente. Quando você pisa aqui, cara, quando você tá com a gente no Solver Studio, pode ter certeza que você vai ter o suporte completo para você e você vai focar no que importa. Exatamente. Que é você sentar aqui e conversar sobre o seu tema técnico ou sobre a sua vida. E é muito legal, porque às vezes tem gente que fala assim, isso não é pra mim, eu tenho vergonha, não sei o que. E cara, você é uma pessoa que a gente tem feedback, né? E depois tem que mandar pra galera aí o feedback do pessoal, né? Pô, você senta, deixa a pessoa à vontade, orienta, roteiriza pra ela se precisar. Esquenta a conversa, né? Testa, tem todo um trabalho antes, né? Ensina a pessoa como se sentar, como que tem que falar no microfone, né? Às vezes sobre até roupa a gente pode dar dicas, né? Para ficar melhor no cenário, né? Então, assim, isso que é legal. O podcast não é só para aquela pessoa que ela é um o comunicador. Exatamente. Não é só para essa pessoa. O podcast é para todo mundo que tem um conteúdo de valor para entregar. Exatamente. Não é isso? É exatamente isso a grande diferença. Cara, mais uma vez eu falo, talvez você tenha algo aí você é até um pouco mais sentimental nesse momento. Olha só. Você pode até ter uma mensagem poderosa dentro de você que você está retendo e não está distribuindo para o mundo, que é importantíssimo. Exatamente. E aqui no Solver Studio, cara, você pode ter certeza que desde o começo até a publicação do seu primeiro episódio, tanto no YouTube quanto em todas as redes sociais, você vai ser assistido do começo até o fim. E depois disso, a gente vai continuar a parceria nos próximos episódios, né? Exatamente. Então, se você quiser, está buscando um estúdio, você caiu aqui nesse programa, tá com essa ideia, mas não sabe como começar, @solver.studio. A gente tá lá, disponível para tirar a sua ideia do papel. Só você ir lá, que a gente vai ter um papo bem exclusivo. Você pode vir aqui conhecer o nosso estúdio, né, Thales? Vai ter um cafezinho, uma bolachinha, pra gente conversar e você conhecer a estrutura, saber do projeto, ouvir outras pessoas que já estão conosco nesse projeto, já são clientes nossos, já têm os seus podcasts publicados e você vai só ganhar. Exatamente. Uma coisa que é legal falar também, que assim, às vezes o pessoal fala, nossa, mas eu tenho uma estrutura bonita, meu escritório é tão lindo e tudo mais, eu queria fazer algo aqui no meu escritório. Assim, é possível, a gente tem um estúdio tratado com, né, uma acústica perfeita para esse ambiente, a luz, né, as posições, mas é possível também levar o podcast para perto de você.
Então, às vezes, você está receoso porque, sei lá, você não é de Poços de Caldas. A Solver Studio é de Poços de Caldas, Minas Gerais. Isso. Porém, é possível a gente ir até você. É possível a gente montar lá todo o cenário e produzir o podcast aí. Exatamente. Né? No seu escritório, no seu consultório. Às vezes a pessoa tem aquele escritório lindo, maravilhoso. É um ótimo ambiente para o podcast. Então, a gente tem aqui o estúdio que é para te atender, mas a gente pode também ir até você. Certo, Matheus? E digo mais, também é mais uma oportunidade de você demonstrar a sua autoridade. Porque se você tem um espaço lindo, tá na hora de você mostrar e usar esse espaço lindo do que ler um cenário atrás do seu story. Exato. Vamos filmar aí, vamos criar uma produção aí, não precisa ser mesa, dá para ser poltrona, que fica uma coisa bem sofisticada. Exatamente. A gente pode ir até você, até o seu consultório, até o seu escritório, até o seu próprio estúdio, caso você tenha. Podemos até ajudar com o cenário, sugerir alguma coisa, exatamente. Né? Cara, quem é parceiro Solvercast, tem tudo. Parceiro Solver Studio, Solvercast é um dos nossos produtos. Solvercast é um dos nossos produtos. A gente auxilia em tudo o que a pessoa precisa. Eu acho que isso é muito importante ser dito. Acho que é um dos maiores medos, né? Como começar? O que fazer? Por onde ir? Cara, o primeiro que você tem que fazer é entrar em contato com a gente. Exatamente. Acho que é o primeiro passo para você tirar a sua ideia do papel e colocar para o mundo, é falar com a gente primeiro. Sim. Depois disso, cara, a gente vai ver o sucesso acontecer. Exatamente. Inclusive as ideias, né, que a gente deu, por exemplo, num dos programas que a gente está produzindo, né? Pô, você sabia que você não precisa tirar R$1 do seu bolso para poder ter um podcast? Né? Você pode ter aí, né, patrocinadores. E a gente deu a ideia para a pessoa de como pode ser esse patrocinador, o que ele pode fazer, como que ele pode como expor e tudo mais. Acho que isso que é o legal. A gente se envolver no projeto. A gente gosta disso, né, Matheus? Mas isso é uma das nossas características. Exatamente. Então, a gente está bem próximo dos nossos clientes e dos nossos amigos que terminam se tornando aqui internamente. E a gente está... Porque, cara, todo mundo aqui internamente sai ganhando. Exatamente. Se os nossos programas eles têm um alcance maior, pra gente é excelente, todo mundo se ajuda. Então, faz sentido pra gente ter você como nosso parceiro e vai fazer sentido pra você ter a gente como seu parceiro também, né? É isso aí. Não tem nada melhor do que mostrar a sua autoridade do que um podcast. Então, se você, como o Matheus falou, se você caiu nesse vídeo, tá procurando estúdio em Poços de Caldas, né? Porque tem uma coisa interessante também para falar aqui. Porque às vezes a pessoa é de longe, ela fala, não, vai ficar caro para mim, para ir lá para Poços de Caldas para fazer meu podcast. Nada disso. A gente tem uns pacotes promocionais maravilhosos, né, Matheus? Que a pessoa pode, sim, vai ser muito mais viável do que às vezes uma cidade grande, né? Com uma estrutura, às vezes, que é muito cara. Com certeza, um pacote aqui, Ourocast, que são 4 podcasts produzidos, com certeza é mais barato do que uma participação de um podcast aí numa cidade de São Paulo, Campinas e tudo mais. Então, além de ser viável financeiramente, né, muito estratégico para brand, né, para autoridade, né, para passar conhecimento, né, também é uma possibilidade, né, para gerar negócios, por que não? Porque vamos lembrar, a gente está focando aqui nessa parte, mas se você atingir um número ali de visualizações no YouTube ou no Spotify, né, ou de inscritos, você também pode monetizar o seu canal através do podcast, né? Exatamente. Eu até repito isso mais uma vez sobre esse assunto também. Internamente, os parceiros Solver Studios, eles também têm o apoio da nossa equipe para alcançar essa marca, né? Para configurar o canal do jeito certo, porque isso também pode ser um dos medos das pessoas, né? É verdade. Eu não sei, e aí? Eu não sei mexer no YouTube, eu não sei subir um vídeo, eu não sei configurar o YouTube para deixar ele profissional. A gente cuida de tudo isso para você aqui internamente. E é como o Thaleson falou, dá para enxergar também o seu próprio podcast como uma oportunidade de negócio. Exatamente. E a gente pode te auxiliar também a fazer isso acontecer, tá? Seja você uma empresa, seja você um influenciador, seja você uma pessoa que quer começar a produzir conteúdo, um dos caminhos que eu mais recomendaria era a produção de podcast, porque a escala é muito grande. Com certeza. E assim, é importante falar para o pessoal que esse pacote Ourocast, que é um pacote que a gente tem de 4 podcasts, né, de 1 hora, para dar o start, tá
tudo isso incluso. Tudo exatamente. incluso, né? Criação de logo, né? Criação ali do canal no YouTube, a formatação do canal, né? Personalização. Exatamente. E as postagens também é nossa responsabilidade. Então a gente cria, grava, edita, posta para você com toda aquela descrição, com a pessoa quando vai procurar um determinado tema, você vai estar mais acima nas pesquisas. Exatamente. Né? A gente vai cuidar de tudo isso para você que deseja ter esse conteúdo dentro da sua empresa, da sua marca, da sua vida. A gente vai estar lá para você. Então você que é daqui de Poços de Caldas ou aqui da região do sul de Minas, Sobre Estúdio é para você. Então se você está assistindo isso aqui agora, entre em contato com a gente, clica aqui nesse botão abaixo que a gente vai ter uma conversa maravilhosa para transformar a sua ideia em ação e colocar ela para o mundo assistir.